Boa noite, gente. Eu sou o Robert, representante do Centro Acadêmico de Geografia e, claro, estudante de Geografia. Eu vou mediar hoje o nosso oitavo dia do ciclo de conversas geográficas com a professora Olga. Isso se chama Saltos e Sobressaltos na Produção do Conhecimento, Lições da Pandemia. Mas antes de eu apresentar a professora e introduzir para a conversa, a Luísa tem um recadinho, que hoje seria a nossa última conversa, mas surgiu mais uma aí que vai ser muito legal. Fica à vontade, Lu. Me ouvem? Só um pouquinho. Sim, tá funcionando. Certo. Bom, então, como o Robert disse, é com muita alegria que a gente vai fazer uma sessão extra do nosso ciclo de conversas geográficas. Para quem participou da primeira conversa com o professor Woody, ele já havia sinalizado o desejo e o interesse de trazer, ampliar um pouco a questão migratória, né, que foi o tema da fala dele. Ele trouxe os conflitos gerados por migração na região do Mediterrâneo, mas ele disse que gostaria de também trazer essa fala voltada aqui para a nossa região do Brasil, em relação ao Caribe, né? A migração, o fluxo migratório nessa rota. Então, por isso, conversando com o professor Woody, e com muita alegria, a gente anuncia, então, essa palestra extra, que não será na quarta-feira que vem, será daqui 2 semanas, será no dia 11 do 11, nesse mesmo horário, né, 19 horas, e tem o título O Haiti é Aqui, Formas de Migração Caribenha no Brasil. E aí, ainda somado a tudo isso, o professor Woody está preparando uma fala que ele fará no dia seguinte, dia 12, a convite do CEGEL, da UFAM, o Centro Acadêmico de Geografia lá da Federal do Amazonas, que é uma fala complementar a essa nossa do dia 11. Então, a gente está fazendo essa palestra em colaboração com o pessoal da UFAM e vice-versa. Estamos colaborando com essa palestra que o professor Woody fará para eles no dia 12, intitulada Amazônia e Caribe, uma relação sociogeográfica de longa duração. E aí lá a transmissão vai ser pelo YouTube e será às 16 horas pelo fuso horário da Amazônia, do Amazonas, então para a gente aqui é 1 hora mais tarde, às 17 horas. Então fiquem atentos aí nas redes sociais do CAGEL e também do e-mail para quem é aluno, aluna do curso aqui, que a gente vai enviar todas as informações. Se inscrevam, participem. E aí, na sequência de tudo isso, a gente envia os certificados. O Robert vai explicar um pouquinho melhor. Obrigada, pessoal. Obrigada, Robert. Então, gente, para lembrar só, a Lu falou da questão da certificação. Todos vocês que participaram, o Teams ele gera uma lista, né? Então a gente está contabilizando. Cada ciclo foram 3 horas contabilizadas, cada conversa, desculpa. E então a gente, depois de rolar todas as conversas, a gente vai disponibilizar para vocês os certificados pelo e-mail que vocês colocaram na hora da inscrição. Mas voltando aqui para o nosso foco, que é a fala de hoje, o nosso tema de hoje é saltos e sobressaltos na produção do conhecimento, lições da pandemia. A professora Olga fez uma fala semelhante a isso numa live da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né, mediada pelo professor Chico, que também é professor de Geografia, aposentado agora, né, mas continua atuando na pós-graduação e na Pró-Reitoria. E a gente achou que seria
muito boa trazer ela aqui para a nossa conversa também. A professora Olga, ela é professora do nosso departamento da UFPR desde 1992, né, como ela bem colocou hoje no Facebook, no Dia do Servidor Público. Inclusive, parabéns, professor, e para todos que estão acompanhando, que são do funcionalismo público. A professora, ela é formada na Unesp, de Presidente Prudente, e aí ela fez mestrado também na Unesp, fez o doutorado na USP, o pós-doutorado na Universidade de Sorbonne, e ela já passou pela UEL, pela UEPG, até chegar aqui na gente na UFPR. Para quem já conhece a professora, ela dá 2 disciplinas para a gente, né, no nosso currículo, que é Geografia Urbana, que é uma disciplina obrigatória, e aí tem uma optativa que é Urbanização e Metropolização, que eu recomendo para quem tiver a oportunidade de fazer, é uma disciplina muito boa. E aí já dá para ter uma noção de qual que é a área da professora, né, que é Metropolização do Espaço, Geografia Urbana e também Geografia Industrial. E a professora também é pesquisadora do CNPq e do Observatório das Metrópoles. Mas acho que é isso, então. Professora, fica à vontade para falar. Depois que a professora falar, a gente vai abrir para questões e tudo mais. E aí depois eu volto explicando como que vai funcionar essa questão essa parte da funcionalidade das perguntas. Obrigado por aceitar o convite, professora. Seja bem-vinda e boa apresentação. Obrigada, Robert. Agradeço a você e ao Centro Acadêmico pelo convite. Dou boas-vindas a todas as pessoas que estão conosco. Eu estou vendo aqui cerca de 40 ou mais de 40 pessoas. E, né, muitos alunos, certamente muitos alunos da geografia da UFPR, e vi pessoas também de outros lugares. Então, para mim também é um formato muito estranho esse, né, da gente se encontrar online. Acho que para todos vocês, primeiro desejo que todos estejam bem, que tenham eventualmente superado problemas de saúde, se assim os tiveram, né, ao longo desse tempo. São tempos diferentes para todo mundo, né? Falar olhando para a tela de um computador é uma coisa inusitada, né? E a gente não imaginava isso há algum tempo atrás, né? Já há alguns meses atrás. A semana passada eu estive no Centro Politécnico e fiquei assim desolada. Eu não ia lá desde abril, né? E fiquei assim desolada com o aspecto, né? Não preciso dizer o pó que tinha em cima da minha mesa, que tem ainda, claro, né? Enfim, então, assim, o pó pelo tempo, né? Pelo tempo de não uso daquele espaço. E acredito que todos vocês estejam também sentindo falta, né? Como eu, dos contatos pessoais, dos dias de aula, né? Dos encontros. Então, a nossa vida mudou muito. E quando o Robert me convidou para essa participação, já faz tempo, né? Foi antes de começar o ciclo, e hoje ele termina, quer dizer, com esse adendo a semana que vem, mas a outra semana, então hoje ele tem, né, um encerramento daquilo que estava inicialmente organizado, e aí eu fico pensando como que as nossas vidas se transformaram nesse período, né? E claro que o Robert se inspirou quando me convidou. Eu tinha acabado de fazer uma apresentação, né, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, mas eu confesso que mudei muito a apresentação de hoje, né? Fiquei pensando nisso, quer dizer, eu queria pensar com vocês, trazer alguns elementos, né, para a gente refletir sobre os tempos atuais e sobre, claro, né, a produção do conhecimento nos tempos atuais. Eu vou fazer uma projeção, né, então se ninguém falar nada, eu entendo que está tudo ok, né, o compartilhamento da tela, e aí começo a minha organização aqui, né, e esse nome que eu coloquei, né, Saltos e Sobressaltos na Produção do Conhecimento, Lições da Pandemia. Nós vamos tratar, daqui a pouco a gente chega nos saltos e sobressaltos, né, mas eu acho que primeiro eu queria fazer algumas observações gerais para entender por que é que a gente, do ponto de vista da produção do conhecimento, em todos os campos, né, nós vamos falar um pouco da geografia, mas não só da geografia, né? Então, a produção do conhecimento, nesse exato momento em que nós estamos vivendo,
ela se dá a partir do que a gente poderia chamar de sobressalto, né? Nós somos todos impactados nas nossas vidas pessoais, né, nas nossas vidas profissionais, né, não fosse isso, eu não estaria aqui falando para a minha tela, do meu computador, da minha casa, e vocês, cada um nas suas casas, né, ouvindo e depois interagindo nessa conversa. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é para um conjunto de transformações do mundo atual. É sempre muito difícil a gente falar e teorizar e produzir sobre as coisas que estão acontecendo no exato momento em que elas estão acontecendo. Então, acho que essa é uma dificuldade grande, né, e que todos sempre tivemos e sempre teremos. Mas eu queria que a gente pensasse, né, um pouco, começando a pensar assim, como é que o mundo está diferente hoje e como é que ele está diferente não só em função da pandemia, mas em especial em função da pandemia, e é a isso que nós vamos chegar daqui a pouco. Eu comecei o meu curso esse ano, e foram 2 aulas apenas, e recuperei aqui alguns slides, né, que era uma notícia do dia 11 de fevereiro de 2020, que tinha por esse título, né? Tempestades como as de São Paulo são o novo normal, dizem especialistas, né? Então, fiquei pensando, né, que isso aqui foi em fevereiro, 11 de fevereiro desse ano. Mas fiquei pensando também, sim, né, como a questão dos extremos climáticos já traziam para o nosso vocabulário esta expressão, novo normal. Então, eu acho que assim, mas afinal, o que é normal? Daqui a pouco também vamos chegar nisso, né? O fato é que se coloca que os extremos climáticos se tornaram um novo normal, é porque a gente tinha uma outra, né, uma outra dinâmica, uma outra normalidade, ou aquilo com o qual a gente estava acostumado e preparado para enfrentar. No caso específico ainda dos extremos climáticos, que essa não é a minha área de atuação, todos, né, vocês sabem disso, mas eu acho que é um exemplo bastante interessante de uma das dimensões das mudanças que nós vivemos hoje, que tem a ver com a nossa área de conhecimento, que é a geografia, né? Os especialistas dizem assim, que o que mudou foi a distribuição da chuva, né? Então, o volume continua o mesmo, só que um volume igual, concentrado em 2 ou 3 dias, que antes estava distribuído por 15, vai causar impactos brutais, não é? Na cidade. Não só na cidade, mas, né, em especial nas cidades. Então, acho que isso é uma coisa para a gente observar. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é a crise hídrica que nós estamos passando aqui em Curitiba. Eu achei essa foto que saiu no jornal muito bonita, né? Bonita, mas trágica, não é? A beleza no trágico também, é fazer o quê? Mas assim, do solo todo rachado ali, né? Aquele, eu não sei o nome disso, né? Mas aquele objetinho ali que cai do pinhão, né? E ao fundo a represa seca. Né? Então, acho que, né, isso são coisas do nosso tempo que estão muito ligadas à dinâmica da natureza. O vírus também está, obviamente. Né? Uma outra mudança que eu acho que é fundamental e que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje é a internet das coisas. Né? Então, a internet acoplada a objetos que têm capacidade de se comunicar, de se conectar à internet. Né? Isso é uma coisa nova. Né? A gente fala da internet como possibilidade de contato entre as pessoas, mas a gente, né, o mundo está se abrindo para a possibilidade de que os objetos se conectem à internet e que os objetos, né, que sejam desenvolvidas novas habilidades que façam com que esses objetos, eu não vou dizer que eles sejam autônomos, pelo menos por enquanto não, um dia talvez isso possa acontecer, né, mas que eles possam, né, que tenham essa capacidade de comunicação, de processamento, e que eles que eles mudam, né, a própria utilidade deles. Né? Eles podem detectar
problemas, podem detectar falta de produtos na geladeira, podem detectar, enfim, né? Certamente transformarão a nossa vida, e já começam a transformar. Por que eu chamei a atenção da internet das coisas, né? Porque a gente está vivendo um momento em que a internet se transformou na grande protagonista das nossas vidas, né? Talvez a gente devesse parar para refletir um pouquinho o que seria desse tempo de pandemia se a gente não tivesse a internet, né? Realmente esse nosso encontro virtual de hoje não estaria acontecendo, assim como a maior parte daquilo que a gente continua desenvolvendo em casa e desenvolvendo a partir da internet. Então, né, acho que são elementos, são dimensões, né, do uso das novas tecnologias que vão se acelerar, né, daqui para frente. Então, né, chuva, eventos climáticos, né, extremos climáticos relacionados à chuva, inundação, relacionados à seca e à crise hídrica, eventos de cunho tecnológico, né, humano, de criação humana, relacionados à internet das coisas, ao avanço das novas tecnologias, e a pandemia da Covid-19, né, que trouxe assim mudanças brutais nas nossas vidas. Nós nunca tivemos tanta noção do que é viver em grandes cidades. E a isso eu estava agora há pouco aqui pensando, né, a gente está num estado, né, todos nós estamos num estado de ansiedade, por vezes desilusão, né, de dificuldade de enfrentar o nosso cotidiano, em função da pandemia, mas em Curitiba nós temos uma coisa adicional, que é a escassez da água, né? Então, essa escassez da água, essa crise hídrica, ela acrescenta um componente de preocupação no nosso cotidiano, fechados em casa, consumindo água e tendo que controlar esse consumo, né? Porque a gente está vendo que as chuvas são escassas e o nível das represas não volta, né, à sua normalidade. Então, e aí eu fico pensando, né, tanto a Covid, né, quanto a crise hídrica nos mostram uma dimensão brutal, né, que a gente talvez antes não tivesse tido esta dimensão do que é viver em grandes cidades. Eu não digo que nas pequenas cidades os problemas não existem, não é isso, é que a dimensão dos problemas nas grandes cidades é muito maior, né? A possibilidade de resolver o problema da crise hídrica numa cidade com 2, 3, 10 milhões de habitantes, como São Paulo viveu essa crise em 2015, é muito diferente do que numa cidade pequena. As demandas, né? A necessidade, né, da gente se deslocar numa grande cidade e da maior parte das pessoas terem que se utilizar do transporte coletivo, que é um local propício para a disseminação do vírus, tem a ver com a grande cidade. Então, acho que assim, mais do que nunca, eu, né, pelo menos penso assim, a gente está tendo um choque de realidade muito concreta do ponto de vista de pensar o que é viver em grandes cidades e que implicações isso tem, né? Também digo a vocês, eu não vou entrar nesse campo da discussão das grandes cidades, mas digo a vocês que é uma tendência que se coloca até hoje, né? Eu acredito que ela vai prosseguir, de que cada vez mais nós tenhamos cidades maiores, né? Uma concentração maior de pessoas em cidades, e, portanto, nós teremos problemas novos no futuro em decorrência dessa grande concentração de pessoas na cidade. E a pandemia alterou as nossas rotinas. A pandemia reduziu a mobilidade, e a mobilidade é uma palavra-chave nas grandes cidades. É muito difícil a gente ficar circunscrito a um perímetro reduzido em termos de quilômetros, né, de quilômetros quadrados. Então, a gente se desloca, é da natureza da nossa vida nas grandes cidades o deslocamento, né, a mobilidade. E essa mobilidade foi reduzida em função da pandemia. Então, isso nos leva também, depois, mais para frente, a gente vai tocar nisso, mas já me ocorreu aqui
um elemento importante, que é pensar em alternativas de mobilidade nas cidades, né? Então, isso tem sido pensado. Eu não sei se vocês acompanham, mas, assim, a produção e a venda de bicicletas no país e no mundo, né? Mas é que a gente não é, os nossos, há países em que sempre houve um grande consumo, né, desse produto bicicleta. No Brasil houve, mas ele cresceu muito, né? Então, isso tem a ver com as estratégias que a gente vai desenvolvendo para tentar se preservar, né? Se preservar do uso do transporte público, que concentra muitas pessoas, né? E que é um ambiente propício para a propagação do vírus. Uma outra questão, né, que a pandemia nos trouxe foi a questão do consumo, né? Pensar sobre o consumo. Nós tivemos durante algum tempo apenas, né, o comércio essencial aberto, né, e, portanto, aquilo que não era essencial ficou fechado por um tempo. E isso nos faz repensar as nossas práticas de consumo, né, ou deveria, né, nos fazer repensar as nossas práticas de consumo. Por quê? Porque, né, se a gente for pensar o que é que nós, cada um de vocês, né, pode... Hoje, exatamente no dia de hoje, eu precisei ir numa loja de roupa. Fazia pelo menos 7 meses que eu não entrava numa loja. Eu só tenho me relacionado com supermercado, né, e farmácia, né? Então, achei muito... Estou lá no meio da loja, né? Me ocorreu essa imagem de quanto tempo eu não entrava numa loja, né? E, portanto, há quanto tempo eu não gastava com o consumo de roupa. Claro que isso tem um outro lado do consumo, que é o lado da potencialização do comércio eletrônico, né? Então, a gente tem comprado, e eu, inclusive, muita coisa que é entregue em casa. Portanto, isso é uma mudança de hábitos, né? É uma mudança no perfil do consumo e do que nós estamos consumindo. E, finalmente, acho que uma outra constatação, né, que eu acho muito forte, que a pandemia nos trouxe, é a infraestrutura médico-hospitalar, a necessidade de uma adequada e funcional estrutura médico-hospitalar pública, né? E, portanto, hoje, como Dia do Funcionário Público e da Funcionária Pública, dia 28 de outubro, eu também ressalto e enalteço a importância do Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia, né? Então, acho que esse elemento, né, então, ao lado da crise hídrica, ao lado das inundações, ao lado da internet das coisas, veja, não são elementos que se colocam numa mesma... Eles não são iguais, eles são de dimensões diferentes, mas todos eles concorrem para uma mesma coisa, que é mudar as nossas vidas, mudar as nossas práticas, né? Então, acho que é isso que eu queria começar ressaltando. Aqui algumas imagens, né, que chamam muito a atenção, antes e durante a pandemia, né? Meca, como um grande centro de peregrinação, né, antes da pandemia e durante a pandemia. E a Rua 25 de Março, em São Paulo, uma rua de comércio popular, antes da pandemia e durante a pandemia. Então, né, me parece que a gente tem aqui alguns elementos fundamentais para pensar na mudança nas nossas vidas e, é claro, para pensar também em como essas mudanças serão duradouras e como elas vão alterar a própria natureza do conhecimento que a gente produz, né, que é aí que eu quero chegar daqui a pouco. Aqui em Curitiba, né, olha o próprio ônibus com o luminoso, né, estimulando o uso de máscara, as pessoas usando máscaras, a desinfecção, né, da estação. Então, são coisas, daqui a pouco vocês vão ver outras imagens, né, sobre isso, que nos tomaram de assalto, por isso a ideia do sobressalto, né, nos tomaram de forma rápida, né, e daqui a pouco a gente vai trazer aqui, inclusive, o conceito de salto, sobressalto e de normal, para a gente poder prosseguir. Então, a pandemia, né, despertou na gente
uma inquietação sobre as formas de existência e sobre as formas de existência após a pandemia, né? Ou seja, né, como é que algo tão de acontecimento tão rápido, né, de tão inusitado, muda completamente as nossas vidas. E aí, né, uma série de redes se criaram ao longo do tempo, né, desse ano, né, e chama a atenção, inclusive, essa ideia, né, que aparece aqui descrita numa notícia, né, sobre essa nova normalidade, que é onde eu estou querendo chegar, né, que com a Covid, né, o que se acentuou foi a precariedade, tanto do sistema de saúde, como as desigualdades sociais e a degradação ambiental, né? Então, são três coisas absolutamente inseparáveis, né, que têm causas e efeitos comuns e que estão diretamente associadas a esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, diante do novo coronavírus, revelou-se a necessidade de estabelecer um novo marco civilizatório. Então, o que significa isso, né? Vejam que a palavra novo aparece, né? Só nessa tela aqui tem umas 3 ou 4 vezes a palavra novo, né? Então, isso para nos dar ideia exatamente de algo, né, que antes não fazia parte das nossas preocupações e do nosso cotidiano. Então, um grupo criou uma rede, um grupo de pesquisadores criou uma rede, exatamente tentando pensar uma nova sociedade, né? E aqui tem uma coisa importante, né? Por meio da conscientização e reflexão coletiva. Eu acho que nunca, eu não sei, eu não sou muito otimista em relação se isso vai ser duradouro no futuro. Não sou, né? Mas por quê? Porque eu acho que, como uma série de outras coisas que algumas gerações atrás, né, viveram e hoje foram absolutamente naturalizadas, né? Por exemplo, pegando um exemplo completamente diferente da pandemia, a ditadura militar, né? Então, muitos jovens que não viveram e que não têm ideia de como foi esse período, naturalizaram de tal forma que são capazes até de reivindicar sua volta, né? Então, eu acho que com a pandemia, no futuro, as pessoas que foram tocadas por ela, né, nós que tivemos efetivamente uma alteração muito grande nas nossas vidas, agiremos de uma forma diferente do que aqueles que virão depois de nós e que não terão como marco de referência nas suas vidas este período, né, que nos atravessa de forma tão brutal, né? Então, a ideia, né, é de que a gente precisa de uma reflexão coletiva e que uma doença como essa, um vírus como esse, não se combate individualmente, não é? Então, acho que essa é uma coisa extremamente interessante que tem a potencialidade de nos levar a pensar numa outra sociedade. Mas eu não sou, como eu disse que eu não sou otimista, por quê? Porque eu não acredito que toda a população do planeta vai passar a pensar coletivamente, né, a partir desse momento. Tá? Isso é uma construção, enfim, né? Então, eu não sou muito otimista em relação a isso. E aí, esses movimentos todos que surgem, né, que chamam essa nova normalidade, tenta pensar, né, uma coisa que eu acho que é interessante, né, trazer para estimular, né, o compromisso cidadão com a construção participativa de uma nova normalidade. O que significa isso, né? De novo, é entender que é no contexto coletivo que a gente pode enfrentar, né, essa pandemia, enfim, esse vírus, né, e não no contexto individual, até do ponto de vista do respeito de quem já teve a doença para com os outros e vice-versa, né? Então, acho que assim, tem uma dimensão coletiva
que nem todo mundo está preparado para enfrentar. Não fosse assim, nós não teríamos tantos casos de pessoas que se recusam a colocar máscara, ou que promovem festas, né? Ou, enfim, que criam estratégias de romper, né? E de desrespeitar o coletivo em função dos seus interesses pessoais e da sua vontade pessoal. Então, aqui no finalzinho tem uma coisa que eu também acho interessante, né, que é o que se coloca desse movimento, né, que é, né, tensionar as estruturas, as narrativas e as práticas que antes considerávamos normais. Então, é um pouco isso que a gente tem feito sempre, né? E não só na dimensão da pandemia, mas em outras dimensões da vida. E eu vou pegar um outro exemplo também, né? Todo dia surgem notícias sobre atitudes racistas, né? Atitudes de assédio, enfim, né? Isso faz parte isso faz parte, né, das notícias que cercam as nossas vidas. Mas é interessante pensar que o nosso papel, né, como sociedade, né, que quer transformações, é justamente mostrar, tensionar essas estruturas, essas narrativas que sempre foram consideradas normais, e mostrar que elas não são, né? Então, eu diria que nós estamos criando, no nosso cotidiano, novas normalidades. Todo mundo está preparado para isso, ou para enfrentar essas novas normalidades, né? Aí eu vou falar uma coisa horrível, né? Mas enfrentar essas novas normalidades com normalidades, é claro que não, né? E por isso que a gente tem sempre muita atenção, né? Envolvendo pessoas que não conseguem sair ou não conseguem perceber que o mundo tem uma dinâmica, né? Esta dinâmica, ela se altera, por isso que ela é dinâmica, obviamente, ela não é estática, né? E que ela vai exigindo da gente novas posturas. Ela exige da gente não só novas posturas do ponto de vista da nossa vida em sociedade, mas ela exige também, e é onde eu quero chegar daqui a pouquinho, novas posturas do ponto de vista da produção do conhecimento. Então, se o mundo não mudasse, a gente também não precisava mudar, não é? O mundo muda e com ele, e muda. Eu peguei aqueles exemplos no início dessa apresentação, né, para mostrar que ele está mudando num ritmo extremamente acelerado no nosso horizonte de vida. Né? Ele está mudando, ele sempre mudou, mas as mudanças que estão se colocando. Internet das coisas, gente, muda a vida de uma forma brutal. Né? Então, isso está acontecendo hoje. A internet das coisas está baseada na nanotecnologia, que não é uma novidade hoje, mas a aplicação dela em todos os setores da nossa vida é cada dia mais comum, né? E mesmo que a gente não perceba, né? Cada dia mais comum e mais, né? E mais decisivo nas nossas vidas. E aí eu pergunto, né? Quer dizer, não é uma pergunta, eu penso, né? Quando as transformações provocam rupturas, emergem novos paradigmas. Então, eu não sei se vocês lembram, mas a primeira tela era assim: transformações no mundo. Então, nós temos a constatação de que o mundo se transforma. Isso é uma coisa. Como é que a gente apreende as transformações do mundo? A gente apreende de duas formas. Com a nossa sensibilidade pessoal, que a gente está vivendo, não é? A gente está vivendo um momento e vendo essas transformações, mas do ponto de vista do que a gente pode chamar de rupturas, né, significa que tudo aquilo que a gente construiu para explicar o mundo, eu vou tentar ser clara na pronúncia, tudo aquilo que a gente construiu para explicar um mundo, não é? Já não é mais suficiente para explicar o outro mundo. E, portanto, a gente tem rupturas, né? A gente tem que deixar coisas para trás e tem que construir novas coisas. Isso não é simples nem do ponto de vista das nossas vidas. Nós estamos tendo, né, uma dificuldade imensa de abdicar
de coisas que faziam parte, tão simples que faziam parte do nosso cotidiano, né? Isso também não é simples no campo da ciência, no campo da produção do conhecimento científico. Por quê? Porque todos aqueles esquemas de teórico, metodológicos que a gente tinha e que servia bem para explicar o mundo, ele já não serve para explicar um outro mundo. Né? Então, nós vamos entrar um pouquinho nessa ideia dos paradigmas. Inclusive, eu disponibilizei 2 textos, um deles, do professor Roberto Lobato Correia, fala um pouco dessas mudanças para a geografia. Então, eu recomendo a leitura dele. O outro é um texto bem diferente, né, desse do professor Roberto, que é um texto do professor Rogério Reisbart, que trata, né, de alguns conceitos em face da pandemia, né, das transformações provocadas pelo mundo, provocadas no mundo, né, pela pandemia. Então, eu acho que isso é importante. Transformações sempre existem, né? Elas sempre existem, mas quando elas provocam rupturas, a gente pode identificar que estão emergindo novos paradigmas, ou seja, é necessário uma mudança completa nos esquemas de pensar o mundo, de interpretar o mundo, né? E também de fazer ciência, obviamente. E aí, isso aqui eu fiquei pensando se vinha no começo, se vinha depois, mas eu deixei aqui mesmo. Por quê? Porque nós temos falado muito, né? E eu mesmo aqui nos slides anteriores, já apareceu várias vezes, os tempos de normalidade, né? Das novas normalidades. Então, o que é normal? O que a gente pode definir por normal? E aí, né, fui recorrer ao dicionário para a gente, para trazer aqui uma definição de normal. Conforme a norma regular, que é comum e que está presente na maioria dos casos, habitual, natural, usual. Tudo o que é permitido e aceito socialmente. Né? Então, eu acho que aqui a gente tem alguns elementos disso que eu falei antes, né? Então, quando as coisas estão engrenadas e a gente vai fazendo ciência ou vai vivendo, lembre-se que eu estou falando sempre de 2 dimensões da normalidade, né? Eu quero trazer para a produção do conhecimento, mas a gente também vive como, né, qualquer outra pessoa. Então, o que eu digo é assim, nós temos quando a gente vive de forma regular, normal, sem rupturas, né, de forma, enfim, né, as coisas vão se dando sem maiores problemas, né, a gente está num contexto de normal. Né. Quando isso se rompe, e daí vem a ideia dos saltos e sobressaltos, né, aí vem a ideia do título que eu coloquei nessa nossa conversa, é porque sobretudo sobressalto, né? Eu acho que o salto também definido aí no Michaelis é a interrupção de uma sequência temporal. Bom, você interrompe alguma coisa, né? Dá um salto, né? Aliás, tem várias definições para salto, né? A palavra salto pode se aplicar a diversos contextos. O contexto que a gente está enfatizando aqui é esse contexto que tem a ver com a ideia de interrupção. Interrompe uma sequência temporal. Então, você dá um salto. E o que é o sobressalto? Né? O sobressalto, acho que talvez vocês, né, se a gente estivesse numa sala de aula agora, né, eu faria a pergunta, né, o que é sobressalto para cada um de vocês? Né? O sobressalto está relacionado a que outra palavra? Né? E aí, de todas as possibilidades de definição de sobressalto, eu peguei essas 4 que eu acho que tem a ver com o que eu quero expressar. É um movimento ocasionado por alguma sensação súbita e violenta. Então, o súbito e o violento rompem, né, com uma normalidade. É um acontecimento repentino ou inesperado. É uma situação de desordem, de confusão. É uma agitação,
um desequilíbrio ou perturbação de ordem física ou moral. Então, vejam, né? Quando a gente fala, nós estamos sobressaltados com a pandemia, né? Nós estamos sobressaltados com as mudanças que a pandemia provocou nas nossas vidas e com as perspectivas ou falta delas de futuro, em especial a curto e médio prazo, né? Então, né, a gente tinha, por isso a ideia da nova normalidade, né? Por quê? Porque aquilo que era normal, eu vou ser exagerada, mas daqui a pouquinho a gente vai ver uns slides sobre isso, né? Eu vou ser super exagerada, né, para o bem da didática, dizer assim, o que a gente considerava normal até 31 de dezembro de 2019 passou a não ser normal em 1º de abril, não é porque é o dia da mentira, né, mas em 1º de abril de 2020. Né? Então, num curto espaço de tempo, nós nos vimos, né, submetidos a uma brutal transformação das nossas vidas. Né? E aí, no campo da produção do conhecimento e no campo da ciência, eu fico pensando, né, em como que a gente pode materializar nas transformações, não do nosso cotidiano, mas nas transformações no âmbito da produção do conhecimento geográfico ou de qualquer conhecimento científico, não só no campo da geografia, claro, como é que a gente pode associar essas mudanças à noção de paradigma? Ou seja, né, como é que a gente pode olhar o mundo hoje e olhar a ciência hoje e dizer nós mudamos de paradigma? Não de forma cabal, né? Quer dizer, a gente está num processo de mudança, mas de toda forma significa dizer que aquilo que a ciência tem para oferecer para a sociedade está agora submetido a novas necessidades sociais. Né? Então, vou voltar a isso daqui a pouco, mas vocês devem ter observado a quantidade de uma novidade que são as lives, né? A quantidade de lives de geógrafos falando sobre a pandemia. Né? Daqui a pouco eu vou voltar nisso, mas né, não posso deixar de mencionar isso agora. Isso significa o quê? Que nós, não só geógrafos, hein? Profissionais de todas as áreas do conhecimento. Né? Por quê? Porque a pandemia perpassa todas as áreas do conhecimento. Né? Então, há um esforço coletivo do ponto de vista da ciência, de quem faz ciência, né, em dar respostas à sociedade. E respostas são, hoje, as respostas dadas hoje, não podem ser aquelas dadas há 10 anos ou há 5 anos atrás, porque a questão-chave é outra. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente pode dizer que nós, né, que a gente pode associar, e por isso que eu falei do sobressalto, na verdade, o sobressalto nos remete a uma ruptura com alguma coisa que vinha em normalidade. E a noção de paradigma, no campo da ciência, tem essa perspectiva também. Né? A noção de paradigma significa você romper com alguma coisa e começar algo diferente, algo novo, em face, né, da necessidade de explicar novas questões que o mundo se coloca. Então, aqui está no texto que eu deixei para vocês, tá? Por paradigma, entende-se o conjunto de ações intelectuais que possibilitam estabelecer uma dada inteligibilidade à realidade, com base em conexões de ideias de natureza descritiva, explicativa, normativa, preditiva ou compreensiva. Nesta conexão estão diferentes relações entre sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento. Das conexões emergem também problemáticas, questionamentos e os procedimentos operacionais. Um paradigma tem uma vertente teórico-conceitual e outra metodológica, tratando-se, em realidade, de uma matriz intelectual. Então, aqui é muito específico, não é? Quer dizer, isso aqui não foi escrito sequer pensando na pandemia que a gente vive hoje, mas eu acho que a gente pode pensar sobre
sobretudo aqui nessa frase que fala das conexões, emergem também problemáticas, questionamentos e procedimentos operacionais. Isso significa dizer, né, que nós estamos olhando o mundo e o mundo nos coloca novas problemáticas, novos questionamentos que nós, no campo da ciência, transformamos para problemáticas de pesquisa, problemáticas, né, que tem a ver, que vão resultar na produção do conhecimento. E é claro que nós precisamos fazer isso também com, eu diria que pensando em hoje, né, com novos procedimentos operacionais. Eu tenho alguns alunos orientados de TCC que estão se deparando com essa questão, né? Como é que a gente... Ok, nesse caso eles não estão nem trabalhando com a problemática da Covid, não é isso, né? Mas assim, trabalhando com problemáticas, né, já tradicionais, mas pensando assim, como é que em tempos de Covid a gente tem que alterar os procedimentos metodológicos, né? Eu não posso ir lá fazer uma entrevista, ou eu até posso ir, mas não vou ser bem recebido, as pessoas, né, têm uma certa reserva, com toda a razão, dos contatos, né, de estimular esses contatos, enfim. Então, eu diria que né, nós temos que pensar em problemáticas, em questionamentos, e em como fazer, né, em como operacionalizar essas novas problemáticas, esses novos questionamentos. E aí, né, eu sintetizo aqui alguma coisa, né, que a gente poderia pensar assim. O conhecimento se produz por impulsos. A palavra impulso aqui não é impulso pessoal, não, por impulsos, no sentido de, né, talvez até se aproximando um pouquinho da ideia dos sobressaltos, né, de uma grande novidade que requer a produção de conhecimento sobre ela. Então, o conhecimento se produz por impulsos, por demandas e necessidades da sociedade. Portanto, ele é dinâmico no tempo e no espaço. Né? Acho que isso é uma coisa, claro, essencial. Né? A gente não pode pensar o mundo de hoje sem pensar novas formas de apreensão do mundo de hoje. Seja do ponto de vista do que o professor Roberto Lobato colocava, né, da problemática, dos questionamentos ou dos procedimentos de operacionalização do que a gente vai fazer, né? Então, o mundo é dinâmico. E aí, eu queria agora, né, fazer com vocês assim, um pequeno percurso pelas mudanças do mundo, né? Nós começamos falando disso, mas eu vou trazer elementos novos agora. Algumas mudanças, né, para a gente pensar o seguinte. Olhem as imagens desse slide, né? Temos algumas recorrências, né? Eu acho que tem uma recorrência. Essa imagem do meio é muito icônica, né? São um grupo de atrizes muito que foram, né, importantes na sua época. A maior parte delas já falecidas, num ato contra a censura e pela cultura. Observe que é um ato que tem a ver com o papel da mulher também, né? Então, eu diria assim, o mundo mudou, mas algumas causas permanecem, né? Não foram superadas, e, portanto, nós ainda hoje estamos fazendo esse tipo de manifestação, porque isto não foi introjetado pela sociedade como um todo. Mas eu queria também chamar a atenção para os objetos técnicos que aparecem nessa imagem. Os carros, a televisão, e aqui embaixo, no cantinho inferior da tela, a Universidade Federal do Paraná. Né? Então, ela era assim na década de 1960. Então, a pergunta que eu faço, né, com os próximos slides, que nós vamos aí fazer um percurso década a década, é pensar assim, né, a dinâmica de produção do conhecimento, ela se altera porque o mundo se altera. Né? A demanda, aquilo que a gente falou antes, né, as problemáticas, as questões de pesquisa se alteram porque a sociedade coloca novas questões.
né, ela se transforma, ela se modifica, ela rompe com aquilo que era normal, né, usando a palavra que nós definimos ainda há pouco. Então, eu fico pensando, olha só, essa televisão, a gente poderia... Eu não sei se ocorre a vocês, de novo, né, adoraria perguntar e saber a opinião de vocês, mas né, não dá para fazer isso aqui com a mesma desenvoltura que a gente faz presencialmente. Então, eu diria assim, olha que objeto interessante que é essa televisão. Ela é quase que, ao olhar de hoje, né, uma peça de arte, né? Olha os pés, né? Olha ali o painel, né? E outra coisa fundamental que essa televisão tem é que a gente tinha que mudar os canais no botão, né? E não a partir de algo que a gente trata com muita naturalidade hoje, que é o controle remoto. Então, e era preto e branco, né? Não aparece aqui, mas ela era preto e branco. Tá? Então, o conhecimento produzido e assim, né, sobre o mundo por todas as áreas do conhecimento nesse momento era o que respondia a essa sociedade e a essa materialidade, né, da sociedade que existia naquele momento. Nos anos 70, a gente já tem uma mudança aí, né? Ao invés da televisão, aparece um computador que é profundamente diferente dos mecanismos de comunicação que nós temos hoje. Também não vou, né, fica a pergunta aqui, que é a seguinte, qual é o objeto técnico que vocês estão usando para assistir essa nossa, né, essa minha apresentação, essa nossa conversa? Né? Ele tem formatos diferentes, pode ser que muitos de vocês estejam com um computador que não é esse que aparece aqui na tela, pode ser que muitos estejam assistindo e acompanhando pelo seu telefone celular, que não é o celular que vai aparecer na tela seguinte, né? Enfim, então isto também é uma demanda, né, técnica e de causas, né? Olha que interessante, também peguei propositalmente essa figura do centro, ditadura assassina, né, anos 70, então todo um processo de manifestação de parcelas da sociedade, não da sociedade como um todo, como sempre, né, de parcelas da sociedade, né, expondo as questões todas derivadas da ditadura. E aqui tem uma outra coisa muito interessante que, bom, lá embaixo o Centro Politécnico, olha aqui do lado o carro que era o carro do ano, né, a Belina, que era o carro que aparecia ali nos anos 70 como né, o top do ponto de vista da modernidade da indústria automobilística. E no cantinho superior direito, o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, uma imagem daqueles que é o sítio original, né, que eu assisti quando era criança, né, que é essa imagem e que nos remete a pensar hoje no papel, né, no papel desta empregada negra na vida daquela família branca, né? Só que naquela época a gente não pensava nisso, e não é porque a gente era ruim, né? Não, é porque havia uma normalidade, uma naturalidade na sociedade que hoje a gente não aceita mais, né? Então acho que isso é uma coisa que é, não sei se vocês lembram ou sabem, mas alguns anos atrás houve uma grande manifestação contra as obras de Monteiro Lobato, exatamente em função de como ele retratava aquilo que era a realidade daquele momento histórico, né? E que hoje a gente tem muitas coisas que se passam ali que nós não aceitamos mais, né? Embora muitas vezes continue acontecendo. Anos de 1980, tá? É um outro movimento, e aqui tem uma coisa que eu acho interessante, que é como as coisas são recorrentes, né? Eu peguei propositalmente. Primeiro lá as mulheres lutando pela cultura, né? Depois os protestos contra a ditadura, e aqui as diretas já, né? Então, de novo, a gente, né, parece que a gente anda e em algumas coisas a gente volta, mas a gente não volta para o mesmo ponto, né? Porque a gente tem graus de complexidade crescente que vão fazendo com que questões semelhantes que se coloquem na nossa realidade hoje são muito diferentes daquelas da realidade de 20 anos atrás, né?
vamos prosseguir, que já já eu falo e também já estou me alongando demais. Então, aqui alguns elementos dos anos 80. Do ponto de vista do som, né, esse rádio 2 em 1, que era rádio e toca-fitas, né, era o que havia de mais interessante naquele momento. Resultado de um avanço técnico possível naquela época, né? Portanto, colocado num contexto social né, diferente do que tinha sido antes e do que será depois. Anos 90, aqui sim, o celular que eu me referia, nas mãos aqui, ou na mesma imagem que o Renato Russo, e é interessante pensar que esse celular, ele era exclusivamente um telefone. Ele não era nada mais do que um telefone. Tá? Essa imagem do McDonald's significa o momento que o McDonald's chega ao Brasil, né? Então, a primeira loja do McDonald's no Brasil, tem a ver, portanto, também com essa transformação da sociedade em termos de comer fora, comer na rua, comer rápido, né? Um padrão americano imposto, né, depois a parte do mundo. O videogame, né, aquele bem antigo, e o carro que desponta aí como a grande novidade da década, né, que hoje a gente olha e é absolutamente ultrapassado. Aqui no cantinho também o Centro Politécnico, como ele era, né, lá no fim da década de 90, já com alguns novos prédios. Década de 2000, né, eu acho que aqui tem algumas coisas materiais e imateriais que são super importantes. Aqui uma evolução, né? A gente hoje chega, né, no final da década de 2000 já com o pendrive como elemento. Eu devia ter colocado nas imagens anteriores a sucessão também, né? O disquete, né? Como é que a gente sai do disquete, muda o tamanho do disquete, depois o disquete deixa de existir, a gente vai para o pendrive, e hoje a gente já não fala mais em pendrive, como nós vamos ver na outra imagem. Mas aqui alguns elementos importantes da década de 2000 que nos levam a pensar na necessidade, né, de diferentes respostas, de novas respostas no campo técnico e no campo social, né, em função das mudanças que aconteceram na sociedade. Na década de 2000, a gente ainda tinha uma máquina fotográfica digital, mas ela era uma máquina fotográfica, portanto, um elemento diferente do que nós temos hoje, né, como coisa habitual para as nossas fotografias. Década de 2010, né? No mundo, uma expectativa muito grande com o Barack Obama, né? Mas essa década também trouxe para a gente aí alguns dissabores, né? Como essa cena do meio, né? Com o impeachment da presidente Dilma, né, a universidade se manifestando, né, então, assim, o nosso prédio, eu coloquei aqui também, porque eu usei uma apresentação semelhante para falar das mudanças na geografia, né, e fui fazendo esse percurso de como é que nós também mudamos em relação aos espaços que ocupamos e as condições materiais que temos de produzir no campo, no âmbito da Universidade Federal do Paraná, né, nós mudamos, se ainda temos problemas, sempre teremos, do ponto de vista do espaço físico, mas hoje nós temos uma realidade, né, absolutamente diferente e melhorada em relação àquilo que tínhamos há 30 anos, quando eu ingressei na Universidade Federal. Então, o drone, né, um outro elemento fundamental, o drone que se coloca como uma possibilidade o drone se coloca para muitas áreas da geografia e outras áreas, claro, mas aí nós estamos aqui com um enfoque mais geográfico, né? Ele se coloca como uma nova possibilidade de obtenção de informações para as nossas pesquisas, né? Ou para alguns campos da pesquisa geográfica. Então, né, ele dá uma nova possibilidade operacional para muitas áreas do conhecimento. Então, isso também é uma novidade super importante. Bom, e aí, né, a grande pergunta é, né, nós passamos aqui por uma sequência de imagens que tenta aí
pegar os últimos 60 anos, né, de uma forma super ampla, né, com o recorte meu, o que eu acho que poderia ser, o que eu achei que poderia ser interessante para a gente olhar as mudanças no mundo nesse período. E a pergunta é, do ponto de vista da produção do conhecimento, é óbvio que a gente tem que ter novas perspectivas, né, que a gente tem rupturas. Por quê? Porque o mundo mudou e mudou muito. Né? Então, quando a gente fala na mudança dos paradigmas em geografia, também não significa dizer, alto lá, né? Não significa dizer que a cada década a gente tem um paradigma, não é isso, um paradigma diferente. Não, né? Aqui eu estou ilustrando e peguei décadas por uma razão simples, né? Poderiam ser anos quebrados, mas assim, por uma razão absolutamente simples, né, de tentar fechar um ciclo aí de 10 anos e mostrar como é que essas mudanças aconteceram, mas de toda forma, né, eu acho que o fundamental é pensar que as nossas respostas a esse mundo em transformação, elas são diferentes no passar do tempo, e é por isso que a gente tem que sempre acompanhar e sempre olhar a data, né, eu sempre digo isso para os meus alunos, a data em que os textos foram escritos, porque por mais que a gente, ao ler um texto dos anos 70 hoje, acha que ele está revelando para nós a realidade atual, ele foi escrito na realidade dos anos 70, que não é a dos anos de 2020. Né? E, portanto, esse cuidado é fundamental para a gente não colocar palavras na boca de um autor dos anos 70 que não imaginava o que a gente vive hoje, não é? Porque a realidade era completamente diferente. Né? Então, o cuidado metodológico que a gente tem que ter ao usar textos de outros momentos e de outros lugares, né? Escrito para outras realidades espaciais. Então, a questão do espaço-tempo é fundamental. E aí, né, eu acrescentei um outro conjunto de slides, que para mim são absolutamente, um outro conjunto de imagens, né, dentro de um slide, que são o retrato do ano de 2020. Né? Então, o que é o retrato do ano de 2020? Com ou sem, quer dizer, derivado ou não da pandemia. Né? O que nós temos hoje? Nós temos hoje, de novo ali a crise hídrica, né? A represa do Passaúna praticamente sem água, não é uma imagem marcante, né, do Pantanal em chamas, aqui já não é o fogo controlado, mas assim a destruição que isso causou. Nós temos ali em cima o álcool em gel, que virou um elemento chave nas nossas vidas, e a máscara do cantinho, né, como um componente que há um ano atrás, 7, 8 meses atrás, quer dizer, na verdade, não é um pouco mais, porque quando a pandemia começou na China, a gente já começou a tocar nesses assuntos, né, do álcool e da máscara, né, mas a Avenida Paulista completamente vazia, né, o auxílio emergencial e as grandes filas formadas em função do auxílio emergencial, e aqui essa imagem do lockdown, né, que essa palavra também entrou no nosso vocabulário, né, em função do ano de 2020. Então, na verdade, o ano de 2020 é um ano com imagens muito marcantes, né, e é um ano que nos faz pensar em transformações. E essa eu fui pegando hoje minhas coisas, né? Olha o que foi 2020 do ponto de vista do meu trabalho, né? Ou do meu lazer, né? Aqui no centro, 2 lives de 2 cantoras que eu gosto muito, né? Leila Pinheiro e Simone, mas as eleições na universidade, quer dizer, como é que nós alteramos a nossa vida e passamos a usar, a lançar mão dessa tecnologia que já existia, mas que se aprimora rapidamente para dar respostas, então nós estamos falando no campo da tecnologia, né? Para dar respostas àquilo que a gente passa a demandar em 2020. Bom, perguntas, né? Que agenda de pesquisa emergirá dessa nova realidade? Que lições podemos tirar desse momento de pandemia? Será mesmo que a sociedade vai se transformar? Quer dizer, na verdade, aqui tem um erro, né? Ela está em processo de transformação, mas o que eu quis dizer aqui é mais do que se transformar, né? Aqui tem algumas pessoas que acreditam numa profunda mudança, né?
né, para o futuro, mudança de postura, na verdade, né, mudança de postura das pessoas frente à vida, frente às necessidades do outro, frente ao outro, né? É isso que não ficou bem desse jeito que eu coloquei, porque, na verdade, sim, a sociedade já está se transformando, ela não para de se transformar, né? Mas aqui eu estou pensando numa mudança muito mais profunda, né? Algumas evidências, né, voltando à questão, né, da pandemia em face da produção do conhecimento. Então, algumas coisas que a gente não prestava muita atenção e passaram a ser muito importantes nas nossas vidas em 2020, né? 2020 trouxe isso, né? E a pandemia, obviamente, como ponto central. Primeiro, a gente passou a ver a efemeridade da vida. A gente sempre soube que a vida era efêmera, mas a gente nunca pensou que ela pudesse ter uma velocidade de transformação tão grande como a gente está vendo agora, né? A incerteza dos planos, de todos os planos que a gente possa ter feito para 2020, né? A rapidez da mudança de contexto, né? E junto a essa rapidez de mudança de contexto, a nossa capacidade de adaptação. Nós estamos aqui hoje, conversando num outro formato, que seria impensável, eu vou resumir, há um ano atrás, há menos de um ano, né? Enfim, há 8 meses atrás. Seria impensável isso. Eu tenho certeza que nenhum de vocês pensaria nisso. Então, assim, como é que nós estamos executando isso hoje? Então, a nossa capacidade de adaptação, de reinvenção, de resiliência, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente de forma muito nítida, né? Brutal até, né? Como isso foi um verdadeiro sobressalto, né? Nas nossas vidas. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que nós tivemos, desde o início desse governo, né, federal, um ataque muito sistemático à ciência e à arte, né? E são exatamente essas duas áreas que mais têm se mobilizado para oferecer discussões, soluções, entretenimento às pessoas que estão em distanciamento, em isolamento social, né? Então, a centralidade dessas áreas, ela se mostra, né, como dimensões essenciais da vida, né? Claro que tem quem prefere não ver, né? Mas se vocês observarem, todo dia, né, tem alguém do campo da ciência, ou alguém não, várias pessoas, né, do campo da ciência, do campo das artes, se colocando, né, dando a sua opinião, fazendo um espetáculo virtual, um show, né, de musical e assim por diante. Então, eu acho que isto é uma coisa que a gente tem que observar, né, com atenção, como é que essas duas áreas são muito diferentes entre si, mas como elas convergem nesse momento de pandemia, né, para nos ajudar, né, para nos oferecer possibilidade, no campo da ciência, de continuar discutindo, de aprofundar as discussões sobre o que está acontecendo no mundo hoje, e no campo da arte, para nos oferecer entretenimento, porque nós estamos num cotidiano muito pesado, embora num cotidiano que pudesse ser o sonho de todo mundo, ficar em casa, mas a gente queria ficar em casa num outro contexto, né? E não no contexto da obrigação de estar em casa e do medo, né? Do receio de sair de casa, porque é isso, de fato, que as pessoas que são conscientes do risco desse vírus pensam, né? Uma terceira evidência, né, eu acho que é fundamental para pensar a produção do conhecimento. Quais as referências que nós dispomos para pensar esses tempos? Não sei ainda, né? A gente está construindo. Trata-se, portanto, da reconstrução das referências em outras bases, ou, né, nessa base que a gente poderia chamar de nova normalidade. Então, a gente não tem certeza de muita coisa. Pelo contrário, os testes da vacina mostram as incertezas, né?
E aqui acho que a gente tem também que destacar o papel da universidade, né? Nós somos o lugar onde se pensa e se produz conhecimento. Não só a universidade, os centros de pesquisa, de uma forma geral, mas estamos, né, estou falando aqui numa extensão do meu papel como professora universitária, então eu acho que assim, nós temos o privilégio de estar num lugar que se destaca para pensar em referências para esses novos tempos. Uma quarta evidência que complementa isso que eu já disse, né, o papel imprescindível da ciência e da universidade na sociedade. E como é que a gente vê isso, né? Vocês devem estar percebendo, né? E aí eu coloco como as diversas áreas do conhecimento renovam sua agenda de pesquisa para fazer frente às novas questões relacionadas à pandemia, né? Então, nós precisamos dar respostas às demandas da sociedade. E isso a gente faz do ponto de vista, né, da produção do conhecimento, observando e interpretando e fornecendo explicações para o momento que a gente vive, né? E acho que aí tem uma coisa fundamental, que é a nossa capacidade de mobilização, do ponto de vista acadêmico. Mobilização não é mobilização para um ato, não. Mobilização em redes de pesquisa, né? Como as redes se fortaleceram, inclusive porque nós passamos a utilizar mais o meio virtual, né? Então, isso facilitou. Eu brinco sempre com os meus colegas da Rede Observatório das Metrópoles, que eu nunca encontrei tanto todos eles, porque a gente se fala, né, com muita frequência nas lives, né, nos debates, nas discussões todas, nas defesas e assim por diante. Então, nós reinventamos essa capacidade de mobilização e portanto, a gente está discutindo, né, e isso nos aproxima mais de criar explicações, né, ou fornecer explicações para o que está acontecendo hoje. Eu queria, então, aqui ressalto também, né, as duas faces das ações, né, e das atividades que a gente tem vivido, né? Então, eu acho que a gente tem no nosso cotidiano hoje uma série de uma produção, né, acelerada, eu diria que até acelerada, de textos, de aulas virtuais, de eventos, né, dos webinários, que agora, né, viraram aí um grande elemento do momento, né? As lives, né? Enfim, então, isso são novidades que a gente está se apropriando nesse momento, né, em que vivemos. E acho que a gente tem um resultado, um duplo resultado, né, que eu coloco. Ele é prático na dimensão da ação. Então, tem sido produzida no campo da ciência muita coisa para uso, né, muita coisa prática, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos. Eu já estou terminando também, só para tranquilizá-los, né? Mas assim, então, nós temos muita coisa produzida na dimensão da ação e muita coisa produzida na dimensão teórica, né? Então, o registro disso tudo que a gente tem produzido, do que os grupos têm produzido, isso tudo nos levam, né, a oferecer, né, para a sociedade e para as nossas áreas específicas de conhecimento o registro, né, de discussões que estão se dando nesse momento. O texto do Rogério Heisbert, que eu disponibilizei para vocês, está nesse campo teórico e acadêmico. Ele não está propondo nenhuma ação na construção de uma máscara nova, nada disso. Ele está propondo uma nova forma de olhar o mundo a partir desse momento em que nós vivemos, né? E aqui eu não vou ler tudo isso, mas eu achei muito interessante. Se vocês entrarem na página da universidade, vocês vão encontrar até mais atualizada do que isso aqui, mas a variedade de esforços, né, que a comunidade científica tem feito para acolher as novas demandas da sociedade. Eu vou ler alguns deles aqui, ó. Algumas notícias, né? Pesquisadores da UFPR utilizam nanotecnologia para desenvolver desinfetante eficaz por mais de 12 horas. Aplicativo desenvolvido por estudantes já mapeou mais de 160 mil relatos sobre Covid. Políticas para
mulheres, organiza livros sobre gênero e vulnerabilidades no contexto da pandemia. Projeto Você Importa promove lives sobre jogos eletrônicos, sexualidade e vida no contexto da pandemia. O FPR Litoral começa a produzir máscaras de proteção em impressora 3D. Pesquisadores debatem patentes, vigilância e combate a fake news na pandemia de coronavírus. Departamento de Química e Farmácia se mobiliza na produção de álcool em gel. Então, né, como eu disse, alguns elementos que mostram como a gente tem a capacidade, e nenhum desses temas que aparece aqui fazia parte das agendas de pesquisa desses pesquisadores há um ano atrás. Isso é importante que se diga, né? Então, todos tinham uma agenda. Então, por exemplo, o projeto de extensão da UFPR promove ginástica para todos nas redes sociais. Sim, já havia um projeto sobre ginástica, mas a reinvenção disso e fazer isso por meio virtual, né, significou uma adaptação àquilo que se produzia, né, e que se coloca como uma contribuição importante para a sociedade. Que análises temos oferecido à sociedade desde a geografia? É óbvio que eu não vou fazer nenhum inventário aqui, né? Mas eu queria chamar a atenção para a ampliação das redes de colaboração, né? Como ficou mais fácil. Sempre a gente teve as relações estabelecidas com redes de pesquisa, mas isso se potencializou durante a pandemia, porque passamos a usar as redes, né, a internet de forma muito mais vigorosa e com mecanismos muito melhores do que a gente tinha há algum tempo atrás, né? Então, nós ampliamos essas redes de colaboração e isto é uma coisa super importante do ponto de vista da produção do conhecimento. Pesquisadores de diversos temas analisam a relação entre o Covid e aí algumas coisas que eu pontuo. Covid e saúde, Covid e cidade, Covid e população, Covid e mobilidade, movimento, clima, geolocalização, desigualdades, etc. Né? Então, como é que a gente também coloca nas nossas agendas de pesquisa? Não significa que a gente parou tudo o que fazia, não, a gente continua fazendo o que fazia, né, mas foi impulsionado pela demanda da sociedade, né, por esse sobressalto que todos vivemos, a pensar em oferecer novas leituras para a sociedade. Então, acho que isso é fundamental e é isso que a gente tem feito, não só na geografia, mas em todas as áreas do conhecimento, né? Eu desconheço qualquer área do conhecimento que tenha ficado alheia às discussões derivadas da pandemia da Covid-19, né? Todas têm uma dimensão que foi acionada, né, e oferecida para a explicação do nosso tempo. E um último ponto que eu queria destacar, que é um ponto super polêmico, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, que é o choque da universidade frente às tecnologias da informação e comunicação, né? Que nos levam hoje a repensar a universidade. Eu insisto aqui, não é porque tudo esteja errado ou defasado, mas é porque o mundo mudou, né? E ele não mudou agora pela pandemia, mas ele mudou sobretudo pela pandemia, né? Em função de que a pandemia talvez tenha acelerado alguns mecanismos que já existiam, mas que a gente não se dava, não prestava muita atenção, né? ou não utilizava como a gente está utilizando agora. Então, talvez esse momento particular funcione como uma parada obrigatória de pensar nas práticas, modelos, e mesmo na forma de ensino. Eu não estou defendendo o ensino à distância, não é isso em absoluto, né? Mas é simplesmente pensar que nós estamos desenvolvendo atividades que jamais imaginávamos possíveis, né? Porque a nossa prática era outra, né? Então, acho que isso e algumas dessas novas práticas, né, elas vão ficar impregnadas mesmo nas nossas vidas. Elas não serão, na minha perspectiva, facilmente superadas. E, né, eu acho que, assim, para encerrar e a gente poder conversar mais, eu diria que a pandemia não acabou, se avizinha uma nova etapa, uma segunda onda, a Europa já começa a se fechar novamente, né? Nós temos aqui a nosso favor o fato de que deveria ser a nosso favor, né? Nem sempre é, mas o fato de que a gente tem a gente está entrando agora no verão,
A gente tem outros países, né, como uma espécie de farol do que deve ou não deve ser feito, embora, repito, a gente, do ponto de vista, né, das ações, das políticas públicas, isso nem sempre esteja acontecendo. Mas, enfim, né, acho que a ideia de a gente continuar com muita cautela, né, para entender um pouquinho o que é que vai acontecer daqui para frente, né? Então, né, acho que assim, para finalizar, né, eu queria ressaltar, eu acho que, eu não sei se eu já voltei, não, tá, agora sim. Isso aí também, essa coisa da gente ficar controlando, né, som, enfim, às vezes causa alguns transtornos. Mas o que eu queria, né, enfim, conversar com vocês era isso, né, era discutir um pouquinho como é que a gente pode ler esse momento atual como um momento de transformação imposta, né, externa, assim, ela foi imposta, e a gente se transforma para dar conta desse mundo que está aí batendo, né, na nossa porta. Gente, obrigada, eu acho que acabei falando mais do que eu devia, né? Espero que vocês tenham, né, seguido aí a minha enfim, a minha linha, né, de raciocínio, e estou aberta para perguntas, fiquem à vontade. Alguém perguntou se o material indicado... tá, não, tá afirmando, tá bom. Foi ótimo, prof, muito obrigado por falar com a gente. Eu acho que a parte dos paradigmas ali, para quem já fez a sua disciplina, foi seu aluno, sabe que é difícil não aparecer isso, e sempre vem, né, na mente essa questão dos paradigmas, porque eu acho que é um dos pontos mais fortes do que fica na cabeça, eu acho, depois da disciplina de Geografia Urbana, essa questão dos paradigmas, a gente sempre fica observando isso, acho muito, muito bom. Então, muito obrigado pela sua fala. Eu quero fazer um agradecimento especial a uma pessoa que eu vi que está aí no chat, que é o professor Xixo, que foi meu professor no colégio, foi uma das grandes inspirações por eu estar na geografia hoje. Já foi professor substituto ali na universidade. Mandei o convite, fiquei feliz que ele apareceu. Sobre as questões, quem tiver interesse em fazer as questões, a gente tem as duas modalidades. A gente vai permitir que você abra o microfone e fale mesmo, comentário ou uma pergunta, e tem a opção de fazer pelo próprio chat, aí eu posso ler. Eu só vou pedir que quem quiser se inscrever para fazer alguma questão, mande pelo chat ou erga a mãozinha. A gente pretende fazer blocos de 3 perguntas. Eu já vou me inscrever, que eu tenho uma pergunta. Eu vi que o Alexandre também tá com a mão levantada. E acho que a Débora também já se inscreveu. Então, vamos fazer essa primeira rodada. A minha pergunta, eu acho que ela vai focar num dos tópicos que eu até já falei, que foi a questão dos paradigmas. E, assim, sempre quando eu penso nisso, eu também atrelo ao que eu aprendi na disciplina sobre principalmente o urbano e o rural, que são modos de vida, né? E essa pandemia, esse momento e tudo mais, tá fazendo eu perguntar se vai acontecer uma quebra de paradigma desses modos de vida. Já está acontecendo, né? E aí a minha pergunta é, eles estão acontecendo por causa da pandemia ou eles só se intensificaram por causa da pandemia? Porque eu vejo mais como uma consequência de uma terceira revolução industrial, algo desse gênero, assim. E é mais nesse sentido a minha pergunta, bem simples, assim, que eu fico pensando nisso, porque a gente está em constante mudança, né? Igual você falou, a gente oscila com a produção do conhecimento. Eu, quando começou tudo isso, eu falei, nossa, vou ter tempo para fazer o que eu tinha atrasado, no fim eu não consegui fazer, e agora que estou voltando. Mas, enfim, fica à vontade, Alexandre, fazer pergunta. Estão me ouvindo? Sim, Então, Alexandre é o meu filho, eu não sei porque eu entrei com o nome dele. Essas tecnologias. Ai, licença, professora Olga. Meu nome é Stefânia, poeta Pontes. A Daniele, minha irmã, que falou sobre a sua fala hoje, e eu entrei aqui para
para te ouvir. Já é a segunda vez que eu te escuto aqui pelos meios digitais. Eu sou socióloga. E a minha questão, na verdade, e que incitou um pouco pelas imagens que tu trouxeste dos anos 80, né, 70, as manifestações, e a gente pensa nesse momento político que nós estamos vivendo agora, e justamente o espaço, né, da cidade, que é sempre muito utilizado pela população para fazer as reivindicações sociais, né, ele está vazio nesse momento. Né? Muitas pessoas parecem que estão seguindo com a sua vida, né, no trabalho, enfim, né, eu circulei esses dias aqui um pouco perto de casa e percebi que muitas pessoas estão levando a vida quase que normalmente, mas ao mesmo tempo nós que estamos mais ligados à ciência, né, à educação, que nos mantemos afastados, eu sou professora também, nós não estamos mais ocupando esses espaços, né? E a boiada está passando, e hoje mesmo está passando mais uma aqui nos colégios estaduais, com os colégios cívico-militares. Então, essas imagens me remeteram a essa dificuldade de movimentação social, apesar da ciência estar se desenvolvendo, da gente estar se unindo de outras formas, a gente não consegue expandir esse debate, porque a gente não consegue ocupar mais os espaços. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre essa importância do espaço, né, da cidade, do urbano, para essas manifestações, e como que esse paradigma dessas mudanças desse momento vai influenciar, né, nisso tudo que está acontecendo, né, nessa boiada que está passando diversas boiadas, né? Seja na Amazônia, no Pantanal, na educação, na ciência, na arte, enfim, era isso. Obrigada. Débora, e aí para a próxima rodada, quem quiser ir se inscrevendo pelo chat, fica à vontade. Eu vi que o Wesley já tinha erguido a mão também. Valeu. Boa noite, pessoal. Professora, obrigada pela fala. Então, no fim, minha pergunta vai ser bem parecida com a do Robert, né? Então, só um complemento, assim. Queria ver mesmo isso, da questão do paradigma, né? Se a professora vê que esse ano, assim, diante de toda essa transformação que a gente está vivendo, e acho que ainda das consequências que a gente vai viver nos próximos anos, de todas essas decisões e movimentos e tudo que a gente está vivendo, seria um momento, assim, né? Mas a opinião da professora de uma quebra de paradigma, ou se a pandemia, né, como ela está sendo um momento de reforço, de destaque para as desigualdades que a gente vem estudando já faz um tempo, sabe? Então, era mais isso mesmo. Ok, respondo então, né, as três, né, isso, né, Robert? Então, vamos lá. Bom, eu diria que uma mudança de paradigma, né? Eu acabei não falando, falei rapidamente disso, assim, quer dizer, falei muito, né? Mostrando imagens para a gente ver as mudanças do mundo. O Robert pergunta sobre o urbano e rural, né? Hoje eu ouvia uma reportagem tratando de como aumentou o consumo de produtos orgânicos, né? Nessa pandemia, porque as pessoas estão mais em casa, estão cozinhando mais e estão preocupadas com os alimentos mais saudáveis. Então, veja, a gente não tem como avaliar a duração disso, né? Isso pode, de fato, se transformar numa nova referência, não é? Num novo hábito daqui para frente. Mas aí eu queria chamar a atenção também de uma coisa, né, que talvez esteja na pergunta do Robert sobre o rural e urbano, que assim, será que agora as pessoas vão voltar para o campo? Talvez seja isso, né, que tenha passado pela sua cabeça. Eu diria que, bom, primeiro não sei, né? Não sei, mas eu acho que são movimentos mais pontuais, né? Então, a gente tem um modo de vida, e por isso fomos tão afetados pela pandemia, né? Porque o nosso modo de vida é essencialmente urbano, né? Então, falar em não aglomerar para quem vive em grandes cidades é contraditório, né? Tudo que a gente faz no nosso cotidiano está perpassado
maior ou em menor grau, mas está perpassado por movimento, né, e por encontro. Né? Então, acho que isso é uma questão essencial. E aí, o que a Estefânia coloca, né, eu acho que, veja, o esvaziamento do espaço público, né, a nossa capacidade hoje de reação, ela tem se dado a partir da inovação que a gente é capaz de produzir, né? Então, por exemplo, nós tivemos aí um dia que foi a Marcha pela Ciência, e foi uma marcha virtual. A gente tinha um avatarzinho, punha lá. É óbvio que isso é diferente do fato da gente estar na rua. Então, me parece que o fato da gente não estar na rua, e por que nós não estamos na rua? Nós não estamos na rua, nós que estamos aqui conversando, porque nós somos conscientes, né, do que está acontecendo, e somos conscientes, e somos responsáveis, e temos uma visão de coletivo. Né? Isso é fundamental, quer dizer, eu não vou dar uma festa, eu não convido ninguém para vir na minha casa faz 7 meses. Né? Então, por quê? É porque eu não quero? É claro que eu quero, né? Mas é porque eu sei que isso... Por exemplo, vocês também devem estar observando que as estatísticas mostram que o feriado do dia 12 de outubro está tendo resultados agora, né? Do ponto de vista dos encontros. Belém teve agora um aumento muito grande nos casos e na ocupação dos leitos, porque teve o Sírio, que foi suspenso oficialmente, mas as pessoas foram para as ruas, né? Então, só que elas vão para a rua numa manifestação cultural, elas vão para a rua hoje, que o carnaval de rua no Rio foi definitivamente cancelado, né? O carnaval dos blocos, né? Porque o desfile já tinha. Mas aí eu tenho certeza de que as pessoas vão para as ruas, mas elas vão para as ruas, né, num ato de lazer, né? E talvez eu diria assim, nós que estamos aqui, eu duvido muito que a gente vá, né? Pode ser que um de vocês e tal, mas eu não vou. Né? Então, assim, e nós é que somos as pessoas que, em tese, estamos indo lá para a escadaria da universidade protestar, fazer lá a nossa caminhada até a Boca Maldita, e nós não estamos fazendo isso. Né? Então, eu acho que isso significa, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Que significa que a gente tem que criar novos espaços de contraposição, de protesto. Eu, sinceramente, quer dizer, né, conhecendo o pouco que eu conheço dessa doença, do ponto de vista, né, desde a biologia, né, desde a medicina, mas assim, eu não me sinto à vontade de encontrar ninguém, né, porque a gente sabe né, de quão perigosa, de quão inusitada ela é. Mas, enfim, de fato, né? Então a gente abandona um campo que é super importante, que é o campo da manifestação, que é o campo do ocupar, né? Que é o campo da visibilidade. Então, o que eu queria dizer quando eu falei do avatar, o avatar que a gente colocou lá na Marcha pela Ciência, ele é um avatarzinho que tem visibilidade de quem entrou né, quem está lá na marcha e entrou no programa lá, no aplicativo, mas as pessoas comuns, né, as pessoas não estão vendo, né? Então, eu acho que essa é uma coisa também um pouco perversa desse momento que a gente vive, né? Eu já tive muita vontade, né, em vários momentos, né, das pessoas irem, né? Não é possível, temos que manifestar o nosso descontentamento, né? Mas, enfim, então, eu diria, né, que a boiada vai passando, né, só que, né, ela passa em alguns setores, mas eu antes conversava aqui com o Robert também sobre algumas coisas que eu tenho percebido nesses últimos meses, né, que, assim, o governo federal tem feito alguns balões de ensaio. Hoje ele já revogou lá o decreto sobre a questão das parcerias público-privadas na área de saúde. Então, assim, é isso, a nossa capacidade, a gente tem que, assim como em todos os campos da nossa vida, a gente tem que reinventar a possibilidade, a capacidade de mobilização. Né? Vou pegar um outro exemplo super
concreto, Stefânia, disso que você está colocando. Vocês que estão aqui, vocês estão à vontade para irem votar no dia 15, né, para as eleições municipais? Eu acho que a gente vai ter uma história, né, nunca na história, certamente, nós teremos um grau de abstenção tão grande nas eleições como vamos ter agora. Né? Por quê? Porque, né, embora a gente saiba da necessidade, né, da importância, né, a gente também é perpassado por uma preocupação, né, com o contato coletivo. Agora, as pessoas, né, os grupos da extrema-direita certamente vão. Né? Então, aí a gente fica com mais uma questão ainda, né, uma espada aqui sobre as nossas cabeças. Então, é assim, os grupos da extrema-direita vão porque, inclusive, desacreditam, né, na pandemia, e são esses grupos que eventualmente estão indo para a rua para defender coisas absurdas, né? Até que nos últimos tempos a gente não tem ouvido mais muita notícia, não, né? Mas no começo da pandemia era recorrente. Então a gente né, perde do ponto de vista da visibilidade, claro, mas eu acho que existem outras possibilidades nesse momento, momentaneamente, né? Existem outras possibilidades da gente tentar, né, criar mecanismos de contestação, de protesto. Agora, nada supera o espaço público, nada supera a rua, nada supera o encontro, né, gente? O que me motiva é pensar que eu tenho que estar bem para quando isso passar. E a gente não sabe quando vai ser, né? Porque o adoecimento causado por essa doença, ele não se resume a um momento específico, mas as sequelas que ainda não são conhecidas, né, esse é o mais grave, elas já têm algumas demonstrações de que elas são muito graves, né? E que a gente, portanto, ainda não tem condições de entender muito bem a dimensão dessa doença para o futuro. Então, acho, né, não sei se respondi, mas, assim, né, não sei, a ideia é criar novas formas de mobilização e que sejam eficientes. É usar, por exemplo, os mecanismos todos das redes sociais, né, também a nosso favor, e não só, né, a favor de outras ideias, enfim. Então, mas nada substitui a rua, nada substitui, né, o encontro, né, o movimento, o volume de pessoas. E outra coisa, eu ouvia hoje alguém falando sobre o carnaval no Rio, né, e falava assim, não, mas não adianta, porque vocês já imaginaram o carnaval com distanciamento social, né, quer dizer, carnaval com marquinha no chão, quer dizer, isso não existe, né, então eu acho que a gente tem ou mesmo um protesto, né, assim, uma caminhada de protesto contra alguma coisa, né, o que faz, né, o que dá a dimensão dos movimentos é o volume das pessoas, né, as pessoas fazendo um coro, né, gritando palavras de ordem, isso é dado pelo conjunto. Uma aqui, uma ali, uma lá, né, não vai surtir esse efeito, né? Então, acho que é um momento delicado, muita coisa está acontecendo no campo da política, mas também tem algumas reações importantes usando das novas tecnologias também a nosso favor, né? Eu acho que isso a gente tem que pensar. E sobre o que a Débora pergunta, né, se é um momento de quebra de paradigma, sim, a minha apresentação, eu acho que direcionou um pouquinho, a minha expectativa era direcionar um pouquinho para isso. Eu acho que sim, né, a gente está no momento de mais do que apenas de transformações parciais, de rupturas, né, de rupturas, por exemplo, olha só, nesse processo aqui de conversa, né? Isso para mim não volta mais. Algumas práticas que a gente forçosamente adquiriu durante a pandemia vão significar mudanças importantes. Por isso que eu mencionei a internet das coisas, né? Ela já estava latente, ela já estava acontecendo, mas ela vai ganhar um baita impulso com o avanço, né, das tecnologias de informação e comunicação derivadas desse momento pandêmico que a gente está vivendo. E que a gente recorre à internet como, né, ela passou a ser uma ferramenta. Por isso que aquele conjunto de imagens que eu mostrei, né, tem ali um show, tem ali
um aniversário, tem ali uma palestra, tem uma defesa, tem uma aula, tem tudo. Então, como é que a gente foi mudando? Isto é efetivamente uma mudança de paradigma, porque a mudança de paradigma significa que a gente muda. O que muda? Né? Muda a nossa explicação sobre o mundo muda, né? Muda a nossa explicação e muda, eu vou falar assim de forma geral, a funcionalidade dos objetos que a gente tem. Muda completamente, muda relações de trabalho, né? Então, eu acho que o home office, por exemplo, tá? Ele dificilmente vai retroceder, dificilmente, porque as grandes empresas perceberam, e não é novidade, veja só, o home office não é uma criação da pandemia, o home office é uma discussão de décadas já, mas era uma discussão, era uma realidade que não se impunha, e agora ela se impôs. Portanto, isso significa uma mudança, né, profunda. Né? O que diferencia o paradigma de uma transformação? O paradigma é uma mudança profunda. Né? É uma ruptura com aquilo que existia antes. Então, acho que, né, essa é uma mudança. Ela sobre as desigualdades sociais, né? Eu acho que ela também é uma mudança que aprofunda as desigualdades. A gente está vendo hoje o aprofundamento das desigualdades, também em função de um contexto político, né? Tem dados assim alarmantes e absurdos sobre a concentração de renda no Brasil e como é que ela se comporta nesses últimos 4, 5 anos, de forma, né, agravando as desigualdades. Eu tinha uma imagem para mostrar, mas eu acabei não escolhendo ela, né, que era que a gente também agora ficou... Na verdade, do ponto de vista dos dados oficiais, a gente vai protelar um pouco a conclusão sobre o aprofundamento da desigualdade, porque o censo não foi feito esse ano. Então, o censo também, né, ao ser adiado, ele vai causar uma ruptura na coleta das informações que a gente pode trabalhar, né? Então, acho que isso não é uma coisa menor, não, é uma coisa muito importante para a gente pensar também. Então, Débora, acho que sim, né? É um movimento de quebra, né? De quebra de paradigma, é um movimento né, de reforço das desigualdades, de aprofundamento das desigualdades, em função, em especial, do desemprego, né, gerado pela pandemia, das pessoas recuarem do ponto de vista do consumo, né, enfim, eu acho que isso tudo é uma coisa que vai mudar, né? O que eu acho que não vai mudar, deixa eu deixar bem claro, né? O que eu acho que não vai mudar é que a gente pensar que a pandemia, né, como num passe assim, né, de mágica, vai fazer com que pessoas que são absolutamente individualistas, que não pensam no coletivo, magicamente vão passar a pensar. Então, isso eu acho que não muda. Né? Algumas talvez, mas eu não vejo isso como um grande movimento. Né? Agora, as práticas que a gente tem no nosso cotidiano já mudaram. Né? Enfim. Mais perguntas? Obrigado, prof. Tinha o Wesley, mas ele abaixou a mão, então. Tem aqui no chat uma pergunta, deixa eu ver. Você está acompanhando aí? Eu posso ler aqui. Tá, vamos lá. Ele é geógrafo da UEL, orientando o doutorado da professora Adriana. A pergunta dele é: professora Olga, diante das rupturas que estão ocorrendo, é possível vislumbrar o legado que a pandemia poderá deixar nas relações socioespaciais? Opa. Posso? O Wesley falou que não tem, mas o Matheus Luciano eu imagino que tenha, então aí eu já passo a palavra para ele. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim. Então, a minha pergunta até estava pensando que é meio parecida com o Denilson. Eu estava pensando o seguinte, com esse desenvolvimento aí do e-commerce, etc., só que teria um impacto
na organização espacial das lojas, por exemplo, uma Rua 15 no futuro, será que ela vai ser da mesma forma que é hoje? Com loja desse jeito, super loja, cheio de coisas? Ou será que vai ser uma outra lógica de consumo físico? Isso que eu estava pensando, né? Mais ou menos essa é a minha pergunta. Com essa evolução do e-commerce, não vai haver uma mudança drástica na forma que a gente consome o físico, ou se o físico vai acabar? Porque eu percebo assim que lá nos Estados Unidos, com essa evolução assim massiva da Amazon de monopolizar o mercado americano, lá a gente percebeu um encolhimento dos shoppings, né? O país que inventou o shopping, hoje o shopping já não tem a mesma usabilidade pela população. Então até é curioso, para quem tiver curiosidade, pesquisar no Google Dead Mall, shoppings mortos. Você vai ver vários vídeos de pessoas que vão em shoppings lá nos Estados Unidos e tipo estão completamente abandonados. Então é mais ou menos essa a minha pergunta. Wesley, você vai fazer? Ergueu a mão de novo? Estão me ouvindo? Sim. Então, sim, eu vou fazer uma pergunta. Ligando no que o Luciane falou e em tudo que a professora Olga falou, inclusive parabéns, professora. Ótima fala. O que eu percebi e uma pergunta que eu tenho para a senhora é o movimento de desocupação dos espaços e o surgimento de novas tecnologias, como, por exemplo, a automação cada vez mais constante em diversas áreas e por exemplo, o surgimento de grandes aglomerados de healthcare ou health techs, das fintechs no geral. A senhora acha que isso vai trazer a um novo mundo, a um novo jeito de pensar o mundo e de pensar os espaços? Ou isso ainda está muito distante? Gente, obrigado pelas perguntas, mas vou aproveitar para encerrar, que a gente tinha combinado um teto com a prof de 9 horas, então eu vou passar a palavra para a prof e aí depois a gente encerra, tá? Fique à vontade, prof. Ok, obrigada pelas perguntas. Denilson é orientando a minha irmã, que é a professora Nauel, legal. E é uma família toda voltada toda ligada à geografia, né? Legal. Eu queria ressaltar o seguinte: as discussões sobre as discussões sobre o impacto das novas tecnologias na vida, na cidade, né, e no nosso modo de vida, elas não são novas, tá? Eu já usei outro dia, vou me permitir usar novamente um exemplo. Quando o Manuel Castells escreveu, nos anos 90, uma trilogia chamada A Sociedade em Rede, né, tem um momentinho, uma passagem desse texto que ele diz assim, que tinha muito mais teóricos trabalhando com o tema do teletrabalho do que teletrabalhadores. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que nos anos 90, claro que as tecnologias não eram como hoje, de forma alguma, né? Claro que a gente não existia esse negócio de rede social, isso tudo não existia. Mas nos anos 90 já havia as condições essenciais para essa mudança ampla na sociedade. Isso já existia, né? E isso existe há muito tempo. Então, do ponto de vista técnico, a gente já tem as condições para grandes transformações. O e-commerce, por exemplo, ele já não é novidade. Mas eu acho que a gente tem que fazer também uma pontuação, assim, uma ponderação, que é o custo dessas coisas, né? O custo dessas coisas, dessas novidades, né, tecnológicas, e o nosso custo e a nossa possibilidade, enquanto sociedade brasileira, de pagar por esses custos. Eu vou pegar um exemplo simples, né? Acho que nós somos um dos poucos países no mundo que ainda tem a figura da empregada doméstica de forma tão central nas nossas vidas. E isso não é porque não existe todas as máquinas que foram desenvolvidas, né, para fazer o trabalho, né? Quer dizer, o aspirador de pó eficiente, os produtos de limpeza eficiente, o freezer, enfim, o micro-ondas. Não é porque a gente não tem isso.
É porque é mais barato, muitas vezes, ter empregada doméstica no Brasil. Então, eu acho que a gente, né, ao comparar né, a nossa realidade com a realidade de outros países, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, que é a nossa capacidade de adesão a essas novas tecnologias de forma plena. O que eu acredito, né, e aí respondendo, né, tanto praticamente as três perguntas, né, que convergem, o que eu acredito é que a gente se mantinha, por uma série de razões, moderadamente longe dessas novas tecnologias, porque custava mais barato fazer sem uso delas. O que a pandemia mostrou para a gente, na verdade não mostrou, o que ela fez foi nos inserir nesse mundo. E eu acho que uma parte da nossa inserção nesse mundo, o e-commerce, as redes virtuais, essas discussões online, né, elas não vão voltar, elas não vão acabar. A gente não vai. Esta vai ser a nossa perspectiva. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, isto já existia, mas nós tínhamos outras formas de suprir ou no consumo, não é? A gente tinha outras maneiras. Eu não acho que no Brasil o shopping vai acabar, porque, inclusive, o shopping no Brasil tem uma peculiaridade, ele é muito diferente do que o shopping nos Estados Unidos, né? Onde ele está, né? O que as pessoas vão fazer é muito diferente. O shopping, para nós, é um lugar, além de ser um lugar de consumo, é um lugar de entretenimento. Acho que a prof caiu. Diferente. Né? Oi. Voltou. Oi, caiu um Caiu? Uhum. Mas agora voltou já. Bom, não sei onde caiu, mas enfim, então acho que assim, o papel do shopping para nós aqui também perpassado por uma questão ligada à insegurança. Então a gente tem elementos, né, que fazem com que o shopping alô, estão me ouvindo? Tá? Que fazem com que o shopping, né, adquira na nossa sociedade um papel diferente do que na sociedade americana, norte-americana, por exemplo. Então, né, acho que essa é uma questão importante. E acho, né, eu tenho visto, tenho olhado, tenho saído muito pouco, né, mas quando saio tem me chamado a atenção os espaços vazios, né? As lojas que fecharam, as placas de aluga-se, de vende-se com muito mais intensidade do que eu via antes. Então, aí significa que nós temos também, eu tenho ouvido, né, grandes empresas desocupando espaços, porque estão mudando o formato de trabalho. Então, me parece que a gente vai ter uma crise efetiva no campo do mercado imobiliário, né? O que vai ser dos grandes edifícios corporativos se uma parte das corporações resolver que vai permanecer no trabalho no home office? Vai permanecer, não é? Vai incentivar a que a maior parte dos seus empregados permaneçam em home office. Então, eu acho que a gente vai ter repercussões, sim, socioespaciais importantes, né? Mas a gente tem que esperar para ver, né, como é que isso se acomoda, né? Como é que, se de fato, e eu acho que isso vai acontecer, que as empresas vão continuar optando, mas vão criar formas, talvez paliativas, assim, não é como agora que está todo mundo em casa, né? Mas não, você vai ter um rodízio, né? Eu acho que nós vamos viver numa forma híbrida por um tempo. Essa é o que eu penso, né? A gente vai viver numa forma híbrida, mas sem deixar de lado essas possibilidades que a pandemia... Veja só, a pandemia não inventou o Zoom, né? ou o Meet. A pandemia potencializou isso, fez com que a gente passasse a usar essas ferramentas a nosso favor, para manter essa possibilidade de conversa, né? Para fazer uma festa de aniversário, né? Que é muito chata às vezes, né? A do Robert foi bacana, porque ele agilizou, mas assim, eu tenho participado de algumas que fica todo mundo parado.
as carinhas ali, quer dizer, então a gente não tem, e aí, por isso é que eu falo, quando eu falo de paradigma, eu vou pegar esse exemplo da festa de aniversário, né? Então, assim, a gente entra e fica todo mundo parado, por quê? Não, então, assim, mudar o paradigma e fazer uma festa virtual significa que a gente vai desenvolver mecanismos de entretenimento das pessoas durante aquela meia hora, 1 hora, 2 horas que elas vão estar ali. Não pode ser como a gente fazia antes, senão vai ser muito chato, né? Então, né, eu acho que essas mudanças vão ser essenciais e vão sim ter repercussões importantes no âmbito, né, da produção do espaço urbano em especial, né? E no campo da produção imobiliária, tá? Não sei se respondi, mas, né, fui tentando falar um pouquinho, né, sobre o que veio. Obrigado, prof. Obrigado pela participação sua, do pessoal aí. Acho que a gente está encerrando esse ciclo muito, muito bom, assim. A professora está participando de várias atividades, né? Se mais alguém quiser acompanhar, ela sempre está divulgando por aí. Inclusive o Observatório das Metrópoles também, né? Está fazendo uma série de aulas que ficam disponíveis no YouTube com temas muito pertinentes para quem tiver interesse. E enfatizo de novo essa questão de que vai ter mais essa conversa com o professor Wood em parceria com o pessoal da Universidade Federal do Amazonas. A gente ainda vai divulgar por e-mail, pelo Facebook e tudo mais, então fiquem atentos. Como a Luísa falou, vai ser sobre migração, né? Vão ser dois eventos, mas um vai ser o CAGEL que vai mediar e outro o pessoal de lá, mas ambos em parceria. E esperamos a participação de vocês. De novo, muito obrigado, prof. E acho que boa sorte para a gente, né, com o que há de vir ainda. Pois é, acho que sempre, só uma palavrinha final, acho que sempre atentos, né? Sempre tentando capturar a dimensão da nossa possibilidade de contribuição, né, para esse momento, e ficar em casa o quanto puder, né, gente? Vocês são jovens, mas esse vírus, ele é perverso, eu diria, né? Então, não confiem na sua juventude. Acreditem que é importante que a juventude de vocês se transforme em velhice com o tempo, né? Ou seja, que vocês se mantenham vivos, né, para viver todas as fases da vida de forma plena. Eu agradeço de novo o convite, né, a possibilidade. Estou à disposição, né, estou pensando também em ofertar uma disciplina, eu acho que, né, chegou o momento, não dá para esperar muito mais. Mas, enfim, agradeço e desejo saúde para todos vocês. Obrigado, prof. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. tchau.